Quem é você quando ninguém está olhando? Não quem é você no culto de domingo, mas não quem é você nas fotos de família. Não quem é você quando sabe que está sendo observado. Quem é você sozinho, no quarto, com o celular na mão, à 1 da manhã. Quem é você realmente? Porque o caráter não é o que você mostra, é o que você faz quando não precisa mostrar nada para ninguém. Hoje, vamos falar sobre o fruto do Espírito, mais negligenciado e mais decisivo da vida do homem. Bom dia, você está no Conexão da Manhã, eu sou o Carlos Eduardo. Hoje é terça-feira, 25 de agosto, segundo dia da série A Linha que Você Não Deveria Cruzar. Ontem, desmontamos a desculpa do acidente. Hoje, vamos direto na raiz que sustenta todas as quedas, que vamos nomear nos próximos dias. Episódio 2, o domínio próprio que ninguém mais vê. Quando pensamos em fruto do Espírito, geralmente lembramos primeiro de amor, alegria, paz, os frutos visíveis, sociais, elogiáveis em público. Mas Gálatas 5 determina a lista, melhor dizendo, termina a lista com o fruto que só é visível na ausência de plateia: domínio próprio. E não é coincidência que seja o último da lista, porque é frequentemente o mais difícil de cultivar e o primeiro a ser negligenciado. A fundamentação de hoje está em Gálatas 5, no versículo 23, que encerra a lista do fruto do Espírito, com domínio próprio. Em grego, enkrateia, de em, dentro, e kratos, força, poder. Literalmente, poder de dentro para fora. Não força externa te impedindo, mas força interna te governando. Isso significa que domínio próprio não é sobre regra imposta de fora, é sobre o caráter formado por dentro, que continua agindo mesmo quando ninguém está fiscalizando. E em Provérbios 25, no versículo 28, dá a imagem mais forte de toda a Escritura sobre a ausência desse domínio, como a cidade derribada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade sem muro, na antiguidade, era uma cidade indefesa. Qualquer exército inimigo entrava sem resistência. O homem sem domínio próprio está exatamente assim, aberto, sem defesa para qualquer tentação que ele decida entrar. Homem, o domínio próprio de verdade é testado em 3 territórios específicos, todos eles invisíveis ao olho público. O primeiro território, o que você consome sozinho, o conteúdo que você acessa quando está sem supervisão social, pornografia, conteúdo tóxico, horas perdidas em tela sem propósito nenhum. Isso não aparece no currículo, na igreja ou nas redes sociais, mas exatamente ali que o caráter real está sendo formado ou, melhor dizendo, corroído. Você é o que consome quando ninguém está checando. Segundo território, o que você pensa sobre as pessoas que nunca vão saber. Os pensamentos sobre um colega de trabalho, sobre uma pessoa nas redes sociais, sobre desejou de um jeito que não deveria. Mateus 5:28 já nos ensinou sobre o adultério. Como ele começa? E começa no olhar. Mas o domínio próprio do pensamento é o território que você e Deus conhecem. E é exatamente isso que o território mais negligencia. O terceiro território, como você fala de si mesmo quando ninguém vai corrigir.
as pequenas mentiras internas que você conta para justificar o que decidiu fazer. Eu mereço isso. Só dessa vez não faz mal. Ninguém vai ficar sabendo. O diálogo interno, não fiscalizado, é onde o domínio próprio primeiro cede, muito antes da ação externa acontecer. Guerreiro, o domínio próprio que ninguém vê é o único tipo de domínio próprio que realmente conta. 3 movimentos. Primeiro, audita com honestidade radical os 3 territórios invisíveis da sua vida, o que você consome sozinho, o que você pensa sobre quem nunca vai saber, como você fala consigo mesmo quando está prestes a ceder. O segundo identifica em qual dos 3 territórios o muro está mais derrubado. Agora, não para se condenar, para saber exatamente onde reconstruir primeiro. Terceiro, pratica hoje um ato de domínio próprio que ninguém vai saber que você praticou. O caráter que só existe com plateia não é caráter, é performance. Constrói um muro onde ninguém está aplaudindo. Fecha os olhos. Pensa nos 3 territórios invisíveis e pede a Deus para reconstruir de dentro para fora o domínio que talvez você tenha cedido. Pai eterno, ó Deus que colocou em nós, pelo Espírito, o fruto do equitreia, o domínio de dentro para fora. Eu vim em nome desse homem, esse homem que talvez tenha deixado o muro cair, exatamente onde ninguém mais podia ver. Senhor, reconstrói nele o domínio próprio nos 3 territórios, o que ele consome sozinho, o que ele pensa sobre que ninguém saiba e o que ele fala consigo mesmo antes da decisão. Que ele seja íntegro, o mesmo homem visto e não visto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 5 estrelas. Escreve lá nos comentários qual dos 3 territórios está mais derrubado em você. Consumo, pensamento ou diálogo interno? Siga firme, reconstrói o muro, domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da Manhã, um momento seu com Deus.